Queria saudar todos, toda a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Eu tenho estudado num dos meus grupos, estou no começo ainda, estamos no começo, mas tem me aguçado ler mais esse livro de Apocalipse e ter mais interesse na volta de Jesus, apesar que o livro de Apocalipse não fala só na volta de Jesus, ele fala na primeira vinda de Jesus, justiça, segunda vinda, juízo final. Apocalipse nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Mas o que eu tenho na cabeça não é ensinar Apocalipse todo, porque eu vou citar o capítulo 1 até o 22. Mas não é isso, é para dar uma aguinha na boca para vocês começarem a ler mais Apocalipse. Por quê? Por aquilo que está escrito nesse início. Mas antes nós vamos orar. Queria que você abaixasse a cabeça, fechasse os olhos e mais uma vez vamos estar orando. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, que ainda não lemos, mas nós esperamos que o Teu Espírito nos dê discernimento dela. Esperamos e te pedimos que o Teu Espírito nos dê entendimento da Tua palavra e também o desejo de guardá-la nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, abençoa aquele que não conhece nada de Apocalipse, que ele saia daqui querendo ler, querendo descobrir mais sobre Apocalipse, que é tão atual e está ficando cada vez mais atual nos dias de hoje. Abençoa também aquele que já sabe mais um pouco sobre esse livro. Nós sabemos que o Senhor vai falar aos nossos corações e queremos sair daqui diferentes de como entramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos repetir todos juntos o versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém. Amém. O contexto do livro de Apocalipse é a primeira palavra. O que significa Apocalipse? É a primeira palavra que nós lemos, revelação. Revelação significa descortinar, tirar o véu, abrir as cortinas. Revelação. Isso é o significado da palavra Apocalipse. Quem escreveu? O apóstolo João. O apóstolo João tinha sido pastor em Éfeso e foi preso
na ilha de Patmos, levado a essa prisão, e ali ele ficou até o final de sua vida. E foi ali, em Patmos, que ele recebeu a revelação, que ele recebeu aquilo que Deus entregou para Jesus, Jesus entregou para João, João testificou, meditou, escreveu e enviou às 7 igrejas do Apocalipse. Isto aconteceu no ano de 94 depois de Cristo. Não havia mais nenhum dos outros 11 apóstolos, todos já tinham morrido, e todos morreram sacrificados, e como heróis, os primeiros heróis da igreja do Senhor Jesus. E no ano 94, João recebe, ainda está vivo e está ali, velho já, mas recebe esta revelação. Isso aconteceu na época do governo, o imperador romano Domiciano. Domiciano substituiu Nero. Nero foi terrível. Nero colocou fogo em Roma e foi um banho de sangue na igreja primitiva. Acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Era um louco, ele se achava um artista, mas na verdade era uma besta, né, para falar a verdade. E depois dele veio esse Domiciano, que era outra besta ao quadrado, porque ele era pior do que Nero. Ele foi o único imperador romano que se titulou como Deus, queria adoração de todos. Um lunático. O ser humano, para achar que é Deus, tem que estar perdido. E nós éramos assim, não é? Nós éramos assim. Ora, quer ver como é que é o ser humano? O ser humano foi criado por Deus, foi colocado no Éden, casal, e Deus colocou quantos mandamentos ali? Quantos? Estou dando a dica aqui, né? Que nem aquela dica que você dá para o Rolando Lero lá, um mandamento, o casal desobedeceu. Tiveram 2 filhos, aí começam a acontecer as consequências desta rebelião, desta rebeldia, de querer ser o Deus da sua vida, de querer ser o centro da sua vida. Começa a família, a primeira família tinha os 2, o casal, e mais os 2 filhos. O que acontece? Um mata o outro. Assim é o ser humano. Quando Moisés libertou o povo do Egito, lá no livro de Êxodo, ele sobe e pega as 10 leis. Qual é a primeira? Primeira. Amai-vos uns aos outros, não, as 10. Não há outros deuses diante de mim. Não é? Vem os 10 mandamentos que, resumindo, é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Aí é o resumo dos 10. Mas é bom saber os 10 também. Não é? Diga aí os 2, o resumo. Diga para o irmão. Aí, alguém no Velho Testamento obedeceu às leis? Nenhum. Assim é o ser humano. Nenhum. Aí vem Jesus. Jesus obedeceu? Parece que vocês estão em dúvida. Obedeceu.
Foi o único que obedeceu. Por isso que em Romanos está escrito assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um saiu. Você sabia que Jesus obedeceu às leis de fio a pavio? Sabia? Tem que saber isso. Agora, nós obedecemos? Diga aí para o irmão, eu não obedeço. Eu quero obedecer. Eu até quero obedecer, né? Mas eu não consigo. Ora, o que vai acontecer? Jesus obedeceu no meu lugar. Sabiam disso? Porque Paulo diz que não há um justo sequer. Mas lá em Efésios tem uma lista, injusto, o homem é injusto, o homem é bebum, o homem é isso, é uma lista, né? Efeminado, isso, aquilo, pratica glutonaria, etc. Mas Deus nos separou, ou seja, nos santificou, nos perdoou e nos justificou. Amém? O único que obedeceu à lei foi Cristo, no seu e no meu lugar. Não é por isso que você não deva procurar obedecer, não é? Inclusive porque o resumo da lei é amar Deus e amar o próximo. Esse resumo da lei é a maior lei que tem. Amar Deus e ao próximo. É a maior. Ou seja, se pecado tivesse tamanho, qual seria o maior pecado? Não amar Deus, não amar o próximo. Agora, o livro de Apocalipse, voltando para Apocalipse, ele é um livro que tem muitas interpretações, né? As primeiras interpretações é a preterista, tem a futurista e tem o histórico espiritual. A preterista é do passado. Foram os primeiros cristãos que começaram a interpretar da igreja bem primitiva, e eles achavam que o Apocalipse era só para eles. Só para a igreja que estava sendo perseguida já no primeiro século. Tem a futurista, que achava que os 3 primeiros capítulos eram para o passado. E o resto de Apocalipse era para o futuro. Para o futuro. Mas o histórico espiritual, e é esse que nós escolhemos e preferimos, ele mostra que o Apocalipse é para o passado, é para o presente e é para o futuro. Quando começou o Apocalipse? Quando Jesus veio a primeira vez. Jesus vem a primeira vez, começa o Apocalipse. Olha, a igreja em 94 já recebeu que estava próximo. Olha, brevemente ele vem. Brevemente ele vem. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras da profecia. Ou seja, é para todos os homens. Desde a primeira vinda de Cristo até a volta dele. Amém?
Agora, tem também, eu não vou entrar nessas divisões aqui, porque senão teria que explicar todas, a pós-milenista, pré-milenista, amilenista, enfim. E eu não vou entrar, porque eu quero seguir aqui. O Apocalipse, ele pode ser dividido em 7 sessões. 7 sessões. Isso para facilitar a leitura desse livro dos irmãos. 7 sessões. Alguns leem Apocalipse achando que é um livro cronológico, ou seja, o capítulo 1, depois acontece aquilo, o capítulo 2, acontece aquilo, o capítulo... Não. O livro todo fala da primeira vinda, da justiça, da segunda vinda e do juízo. O livro todo. E as 7 sessões contam a mesma história. De um ângulo diferente. Mas as 7 sessões falam da vinda de Cristo, da segunda. Você não pega bem aonde ele voltou, você pega quando ele já voltou. Não é? Mas tem o lugarzinho que nós vamos chegar lá. Então, nós vamos ver sessão por sessão, e para que isso possa facilitar vocês lerem Apocalipse. Primeira sessão, a Maísa vai pôr lá. Eu vou citar aqui as sessões, para vocês, se quiserem anotar aí na sua Bíblia. Primeira sessão vai de 1 a 3. É as 7 cartas das igrejas de Apocalipse. Nós vamos voltar a falar um pouquinho disso. A segunda sessão vai de 4 a 7. Ele conta a mesma coisa, de um ângulo diferente. Ele vê o trono, ele vê Cristo, Cordeiro de Deus, cruz, leão da tribo de Judá, Cristo ressuscitado. Quem vai abrir o livro? Só Jesus pode. Nós vamos voltar a falar disso aqui. E depois segue. O livro de Apocalipse, ele trabalha muito com figuras, com números, símbolos. Mas eu vou ver os números aqui, olha. O número 3 é citado algumas vezes, o número 4 é citado algumas vezes, o número 10 é citado, mas não tem outro número mais citado do que o número 7. Em todo o livro de Apocalipse, você separa, e pode separar 26 versículos que falam do número 7. Inclui 7 igrejas, 7 castiçais, 7 selos, etc. Não é? Depois, 7 trombetas e tal. Eu tenho muita anotação aqui, não vou falar de tudo. Então, vamos ver a primeira sessão. Primeira. Trata da igreja, ou 7 igrejas, do Apocalipse. Vai do verso 1 ao verso 4. Verso 1 ao verso 4. O que são as 7 igrejas? As 7 igrejas, as 7 estavam na Ásia, hoje, Turquia.
As 7 igrejas, elas receberam as cartas, cada uma recebeu a sua, e leram, receberam o livro de Apocalipse, e leram, ouviram, releram, ouviram. O que é falado ali? Cristo elogia a igreja, Cristo consola a igreja que estava sendo perseguida, Cristo anima a igreja, mas também Ele dá uma bronquinha na igreja. Tenho, porém, notado que abandonaste o primeiro amor. Eu não vou falar igreja por igreja, porque eu quero que vocês leiam, né? Eles abandonaram o primeiro amor, e isso é grave. Isso é grave, porque Paulo escreveu: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu venda todos os meus bens e dê aos pobres o dinheiro, se não tiver amor, nada serei. Serei como símbolo que retine, um bumbo que bate e vai embora o barulho e acabou. Grave. Ele elogia a igreja. Aliás, a igreja de Éfeso era uma igreja boa. Era uma igreja que julgava os apóstolos. Julgava para ver se aquilo que ele dizia era apóstolo mesmo, era de Deus mesmo. E eles então negaram alguns que chegaram à conclusão que não eram de Deus. Aliás, apóstolo, não precisa falar que é apóstolo. Pastor, não precisa falar que é pastor. Profeta, não precisa falar que é profeta. Porque não é título. Não é título, é dom de Cristo. Paulo falou assim: a minha carta sou eu. Mas se você ouve alguma coisa do púlpito aqui e não concorda, vá na palavra. Não é aquela história, eu acho que é, acho que não é assim. Não, vá na palavra e vem falar conosco, porque nós vamos ouvi-lo. Pelo menos vamos ouvi-lo, né? Então, essa igreja de Éfeso foi pastoreada pelo apóstolo João. Depois veio a igreja de Esmirna. E essa eu vou falar um pouquinho também. Ela é elogiada, é consolada, é animada, porque também sofria, todas as igrejas sofriam na época perseguição. Deixa eu voltar para a primeira, Éfeso. O que significa abandonar o primeiro amor? Sabe o que é? É uma igreja que faz tudo certinho, mas é fria. Não tem sentimento. É aquele tipo que vai fazer oração do Pai Nosso, Pai Nosso, né? Amém. Pronto. Não tem sentimento. Agora, a Esmirna, ela é uma igreja que é uma igreja boa, mas pobre, muito pobre. Mas o que Jesus fala para ela? Eu vejo a sua pobreza, mas vocês são ricos. Vejo a sua pobreza, mas vocês são ricos. E aí vai a terceira igreja, a quarta e tal, todas nesse mesmo sentido. Tem uma igreja que bota Cristo para o lado de fora, e Cristo está batendo lá fora, dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Ou abrir a porta, né? Agora, você já pensou uma igreja cristã e Cristo batendo do lado de fora? Tem outra que acha, ele fala que você é uma igreja rica, mas pobre, espiritualmente. São 7 igrejas que representam
a 7, a CMC, a Igreja Batista, a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, todas as igrejas hoje cristãs. Então, Apocalipse foi escrito para nós, a igreja hoje, que ainda está acontecendo, já está acontecendo. Nós recebemos essa carta, que pouco lemos. Achamos difícil, achamos complicado, é muito símbolo, isso e aquilo. Mas quantas vezes você leu o Apocalipse? Olha, eu somando tudo, eu não sei. Mas se der umas 3 vezes inteiro, ou 4, é muito. Eu não me interesso muito, porque é difícil. Apocalipse. Mas ela começa dizendo: felizes aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras da profecia. Alguma coisa acontece quando nós lemos Apocalipse. Diga isso para o irmão que está do teu lado. Seção número 2. A seção número 2 vai do verso 4, do capítulo 4 ao 7. Trata do Cordeiro e os 7 selos. Eu já comecei contando a história. João vê o trono de Deus, vê mais algumas coisas, mas ele vê também o livro fechado com 7 selos. E é o livro que ele tem muito interesse. É o livro da vida. É o livro da vida. É aquele livro que o Salmo 139 diz que ele nos conheceu ainda no ventre da nossa mãe. Ele teceu célula por célula de cada um de nós, ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, não é? E escreveu todos os nossos dias, escreveu e determinou, ponto final. João queria ver, mas tinha um anjo, daqueles assim, tipo Diego, tipo ali o Gleison, né? E não deixava ninguém chegar perto. Ninguém é digno de chegar aqui perto e abrir esse livro. O João começou a chorar. Mas daí alguém fala lá: eis o leão da tribo de Judá, eis o leão, ele venceu e é digno para abrir os sete selos. Só ele. E João olha, mas não vê leão, vê um cordeiro. Pô, que negócio é esse? É leão ou é cordeiro? É cordeiro ou é leão? Cordeiro não faz nada, o leão, né? O céu vê Jesus como leão da tribo de Judá. Mas nós, pecadores, ainda vemos e temos que ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que tira o nosso pecado, o único que obedeceu às leis, o único que foi morto e não precisava ser morto, não estava condenado à morte, mas nós estávamos. Ele levou sobre ele as nossas dores, as nossas iniquidades. Ele venceu. Amém? Ele venceu. Por isso ele é digno de tirar os selos. E aqui é a segunda. Você pode ver que está falando a mesma coisa, da segunda vinda, só que agora do livro.
Seção número 3. Fala das 7 trombetas. E vai dos capítulos 8 até o 11. 7 trombetas. O número 7 é um número completo. Não quer dizer que seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você for ver do capítulo 1 ao 3, ele já fala de uma trombeta. Que talvez seja a primeira perseguição, a perseguição de Nero. Mas hoje em dia, meus irmãos, até conversando com o Luiz aqui, ele falou, como está ficando claro esses sinais. Olha, desde de guerras, rumores de guerras, Primeira Guerra, Segunda Guerra, essas catástrofes que têm acontecido, por exemplo, a do Sul, Brumadinho. O que são isso? Para que serviam as trombetas? Para avisar. É hora de atacar, é hora de defender, é hora de dormir, é hora de levantar. Trombeta significa para anúncio, anunciar algo. Olha, agora no Sul, tem muita gente que fala assim, esse Deus, se existisse mesmo, como é que ele deixa acontecer isso lá no Sul? Você sabe por que aconteceu lá no Sul, essa catástrofe? Porque Deus ama o ser humano. Ama, mas como ama? É uma trombeta que tocou. E sabe para quê? Presta atenção, igreja. Eu estou voltando. Está chegando. Brumadinho, trombeta. Tantas trombetas já tocaram para nos despertar, para que vigiemos, oremos, para que estejamos firmes com Cristo, porque o único que pode nos libertar é Jesus Cristo que venceu. Trombetas. Eu ouvi esses dias, alguém falou para um pastor, esse Deus teu permitiu tudo isso, esse Deus não existe. E ele respondeu, meu Deus não existe. Como? Você não é pastor? Não, ele não existe. Ele é. Ele sempre foi e sempre será. Existem tudo aquilo que Ele criou, mas Deus não foi criado. Ele era, Ele é e sempre será Deus. E Ele está aqui essa manhã. Nós somos criaturas de Deus. Ele não foi criado, Ele é, Ele sempre foi. Meu Deus, é tremendo. Então, trombetas. Aí vem o número 4, seção número 4, que são os capítulos de 12 a 14. Dragão e a mulher. O dragão, vocês sabem quem é, né? Fala o nome dele. Não sabe? Satanás. O dragão e a mulher. Aí você vai ler lá, você vai ver que tem uma mulher grávida. E o dragão quer devorar
o fruto do ventre dela. Sabe quando se passou isso? Quando Jesus nasceu. E Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, para que Jesus fosse atingido. Mas avisado, eles foram para o Egito e ele não morreu. Essa mulher, o fruto dessa mulher, que foi Cristo, a igreja, as 7 lá do início, as nossas de hoje, a igreja atual, o diabo continua querendo aniquilar a igreja. Não conseguiu, não vai conseguir, ele já está derrotado, né? Então, o Apocalipse, ele é atual, ele é para hoje e para o futuro. Aqui depois você lê a palavra, né? E o que eu quero é que vocês leiam. O dragão levanta mais 2 companheiros, a besta do mar e a besta da terra. A besta do mar é o poder político, o poder militar. A besta da terra, presta atenção, é o poder, não é evangélico, é religioso. Poder religioso. Mas religião não salva, religião não salva. Cristo salva. Cheio de religião por aí que não salva nada. Religião é aquilo que você repete, faz sem pensar, sem... Cristo salva. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. É simples assim. Nada que é acrescentado junto com Cristo vale. É chamado heresias, são chamadas heresias. Levantou essas 2 bestas. Então, é levantado o dragão, a besta e o anticristo. Também é citado na palavra como é que é aquilo? Quando Israel ficou preso lá, como é que chamava? Hã? Lá no Velho Testamento. Não, exílio, mas aonde? Babilônia. O reino babilônico, não veio a palavra Babilônia. O reino babilônico. O que é isso? É o século de hoje, é o de ontem, é o homem querendo pôr as ideias dele para governar o mundo e tal. Babilônia. Vamos para frente. Essa é a quarta sessão. Quinta sessão é o início do juízo de Deus. Já na quinta. Só que esse juízo é parcial. Parcial. Nesse quinto, ele vai derrubar a Babilônia. Depois, as 2 bestas, a de Cristo. Por fim, na 6ª sessão, é separado para derrubar o mais importante, que é o dragão. E ele então é derrubado
preso, mas não morre. Por isso que eu chamo de parcial. Ele não morre ainda, ou melhor, desculpa, eu fiz confusão aqui. Nós estamos na quinta ou na sexta? Hã? Quinta? Sexta. É isso. O julgamento do anticristo, da Babilônia e tal, e do diabo, que é preso. Agora aqui, quando o diabo é preso, é o juízo final. A igreja já não está aqui, ela foi arrebatada. Ela já está, Cristo já apareceu. A igreja não está aqui mais. Então, todos aqueles que seguiram Babilônia, dragão, as bestas, vão ser juntamente com eles jogados no fogo. E está aqui. O último, sétima sessão, é o capítulo 22, de 20 a 22. Novo céu, nova terra, o mar já não existe. E a nova Jerusalém desce. Ou seja, o sétimo é a consumação de todos, ou de toda a vinda de Cristo, que é mais rápida do que nós imaginamos. Eu posso dizer, ele está às portas, não é? Ok, vamos à conclusão. Lembre-se que isso aqui não é um estudo sobre o Apocalipse, é uma maneira de você poder ler com um entendimento um pouco maior dos acontecimentos, porque senão fica uma miscelânea, você não sabe o que é o que é aquilo lá, o que está, 4 cavaleiros, isso, aquilo, enfim. Eu vou, na conclusão, voltar para o versículo 3 do capítulo 1. Versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado. Essa bem-aventurança aqui não só significa feliz, mas significa completo. Significa satisfeito com a obra do Apocalipse. Primeira vinda, segunda vinda. Justiça, juízo. Satisfeito. Quando eu leio os livros, ou o livro da profecia, eu vou me sentir satisfeito, vitorioso em Cristo Jesus. Vou sentir vontade de perseverar com Jesus. Vou sentir esse desejo de estar com Ele de manhã, à tarde, à noite. Felizes aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Assim que vocês estão ouvindo agora. Mas, de vez em quando no seu grupo, leia Apocalipse. Porque é bem-aventurado aquele que ouve a leitura da profecia. E guardam
Guardar para quê? Para perseverar. Guardar para quê? Para todos os dias estar andando com Cristo. Porque só Cristo pode nos livrar do inferno. Vamos ficar em pé e vamos orar mais uma vez. Queria que todos orassem. Todos orassem e pedissem: Senhor, pode repetir, Senhor, dê-me vontade de ler esse livro. Me dê vontade de ler esse livro. Me dê, Senhor, vontade de ouvir a respeito desse livro. E me dê, Senhor, a capacidade de guardar as palavras que estão nesta profecia. Pai, nós queremos andar com o Senhor. Queremos ser santos em Cristo. Queremos ser justos, justificados em Cristo. E recebemos, Pai, o Rei do reino de Deus nas nossas vidas, porque sabemos que a vontade de Deus é nos salvar, a vontade de Deus é nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, abençoa esse povo que ouviu nesta manhã a respeito de Apocalipse. Em nome de Jesus, amém. E amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.